quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. Antes de iniciar o vídeo, eu peço que vocês não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, compartilhar com os amigos o vídeo, se inscreva no canal, mas não deixe de dar o like, pois me ajuda bastante. Espero que estejam gostando e se estão gostando, não deixe de dar o joinha aqui embaixo, por favor. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o reino dos francos, tá? Extremamente importante o reino dos francos, né? Bom, como eu disse para vocês, foram várias tribos germânicas que invadiram os antigos territórios pertencentes ao falecido Império Romano do Ocidente. São vários, os lombardos, alamanos, vândalos, francos, visigodos, ostrogodos, enfim. Era uma infinidade, os vikings depois, né, tão conhecidos. Uma infinidade de tribos, de povos diferentes que não tinham nada a ver um com o outro. Tá? E eu já adiantei aqui para vocês, né? Os francos eram um desses povos. Acabaram se tornando, dentre todos esses que eu citei, os mais importantes e os mais influentes dentro da Europa Ocidental. E por que isso? Bom, veja bem. Primeiro que os francos, eles tinham as características iguais a todas as outras tribos germânicas. Eram povos tribais, eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, eram povos guerreiros que viviam da terra. Tá? Essas eram as características gerais, que tinham, né, a religião muito forte, né? Acreditavam em vários deuses, como eu disse para vocês. E esses povos, os francos, né, eles invadiram o território que na época chamava Gália, hoje território pertencente aí, né, à França. Tá? Então quando eu falar Gália, entenda como o atual território francês. E é nesse território que os francos invadem, lutam e conquistam essas terras. Foram muitas as lutas para que eles conseguissem conquistar todas aquelas terras. E nesse processo, alguns chefes militares se destacaram. Um deles foi um cara chamado Meroveu. Tá? E por que o Meroveu foi tão importante? Além de ser um chefe militar importante, que se destacou, quem na verdade se destacou ainda mais foi o seu neto chamado Clovis. E por quê? Porque o Clovis, primeiro de tudo, ele vai acabar se tornando o primeiro rei dos francos ali no território da Gália. Mas mais do que isso, o Clovis, quando ele se torna rei, ele se converte ao catolicismo. Não eram todos os povos germânicos que, quando entravam em território que antes pertenciam aí a Roma, que se convertiam ao cristianismo, mas isso era fundamental. Por que eu digo isso? Porque a Igreja Católica era muito poderosa. Era uma instituição poderosíssima, a instituição mais poderosa que o Império Romano tinha deixado. Tá? E quem se convertesse ao catolicismo, acabava tendo uma aliada muito forte. Na verdade, a Igreja Católica utilizou isso ao seu favor. Então ela chegava para esses povos: se você quiser ter o meu apoio para governar, se alie e converta todo o seu reino ao cristianismo. E o Clovis fez isso. Então ele não só se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, como converteu todo o reino dos francos ao catolicismo. E isso foi indispensável para o sucesso dos francos. Porque agora vão ser, de todos os povos germânicos aqui, que eu citei, os que mais se aproximaram da Igreja Católica foram os francos, sem dúvida alguma. Tá? E nisso então, o Clovis dá início ao que a gente chama de dinastia merovingia, sendo ele o primeiro rei dessa dinastia. Por quê? Merovingia que vinha lá do seu avô, grande chefe militar, o Meroveu. Tá? Então, dinastia merovingia. E nisso, né, o Clovis ele divide todo o reino dos francos ali, ele divide em vários condados, onde cada conde, né, que governava e cuidava de cada condado, ele criou um cargo que foi extremamente importante, chamado majordomos. Quem eram os majordomos? Era uma espécie de prefeito ou príncipe do palácio, príncipes palacianos, que ajudavam também o rei a governar. Eram os braços direitos do rei. E alguns desses majordomos começaram a se destacar e se tornar mais popular que o próprio rei. Foi o caso do famoso Carlos Martel. Quem era Carlos Martel? Carlos Martel foi um majordomo
que se tornou muito popular por ter derrotado os árabes na Batalha de Poitiers, no ano de 732. Tá? Então, naquele avanço do Islã, que eles conseguiram penetrar dentro da Península Ibérica, eles só não conseguiram avançar para dentro do reino dos francos porque o Carlos Martel liderou tropas e conteve a expansão islâmica. Então ele acabou se tornando muito popular e muito importante, até mais que o próprio rei. E quem levou os seus créditos foi o seu filho, filho de Carlos Martel, o famoso Pepino o Breve, né? Que tinha esse nome porque era muito baixinho. Então não era comum esse tipo de apelido na época. Tá? E o Pepino o Breve, ele deu início a uma outra dinastia, a dinastia carolíngia. Muita gente acha que a dinastia carolíngia vem de Carlos Magno. Não. A dinastia carolíngia, esse termo vem antes do nascimento de Carlos Magno, inclusive. Antes, na verdade, da sua chegada ao poder. Carolíngia vem, na verdade, de Carlos Martel, do cara que derrotou os árabes islâmicos. Tá? Então lembrem-se disso. Então, Merovíngia de Meroveu e Carolíngia de Carlos Martel. Então, Pepino o Breve torna-se o primeiro rei da dinastia carolíngia e vai estreitar ainda mais os laços com a Igreja Católica, inclusive doando terras para a Igreja, que vão se tornar os famosos estados pontifícios, né? Aí, terras de São Pedro, domínio de São Pedro, que depois, muito lá na frente, né, com o passar dos anos, dos séculos, vai virar o Vaticano, o Estado do Vaticano. Mas isso aí tem origem, né, essas terras. Na verdade, a igreja ela conquista muitas terras durante o período medieval porque ela recebe muitas doações. Então, além de ela fazer o acordo de conversão, ela também pede em troca terras. Então, vocês lutam, eu ajudo vocês a lutarem, protejo vocês, só que parte das terras conquistadas são minhas. Isso era muito comum. Muitos fiéis, querendo se salvar, doavam terras para a igreja, né? Muitos guerreiros, muitos nobres doavam terras para a igreja. Tá? Então isso é importante. Mas ainda mais importante que Pepino o Breve foi, de fato, seu filho. O mais importante de todos os reis francos, né? Carlos Magno. Esse sim foi muito importante. Por que Carlos Magno foi tão importante assim? Porque o Carlos Magno foi o único que conseguiu construir, criar um império. Né? Então aqui, né, o Carlos Magno, juntamente com a Igreja Católica, inclusive o Carlos Magno ele ganhou o título de protetor da Igreja de Roma, ele estreitou ainda mais os laços com a Igreja Católica e ele sempre então protegia a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica ia ser atacada por algum povo, ia lá o Carlos Magno com suas tropas e protegia a Igreja Católica. Ele estreitou muitos laços, governou com a Igreja ao seu lado. E junto, né, a Igreja Católica e Carlos Magno tentaram ressuscitar o antigo Império Romano do Ocidente. Carlos Magno cria o império ali na Europa Ocidental, muito menor do que o antigo Império Romano do Ocidente. O Carlos Magno ele conquistou toda a Europa Ocidental e no ano de 800 foi coroado pelo Papa Leão III. Foi coroado e sagrado imperador dos romanos. Né? Então, claro, foi um império que durou muito pouco, só durante o reinado de Carlos Magno. Tá? Mas foi um período de auge, né, dos francos, porque o Carlos Magno ele ficou responsável pela criação do Império Carolíngio e pela criação de um movimento que ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Por quê? Porque o Carlos Magno ele foi um rei, além de bom estrategista e bom soberano, ele foi um cara muito preocupado com as artes, com a intelectualidade. Então ele chamou vários intelectuais da época para sua corte, construiu escolas, os famosos mosteiros de monges copistas que depois ajudaram a dar origem às primeiras universidades, surgiram com Carlos Magno. A construção das primeiras catedrais surgem também com Carlos Magno. Então foi um cara muito preocupado com a arte e com a intelectualidade, dando início a esse período conhecido como Renascimento Carolíngio. Mas, como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Né? Após a morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio começou a se desfazer. Inclusive no ano de 843 ocorreu a assinatura do Tratado de Verdun, que dividiu os territórios do Império Carolíngio em três, entre os seus 3 netos. Tá? E colocando assim então fim ao Império Carolíngio e a todo esse esplendor, né, esse auge aí do governo dos francos. Tudo bem? Os francos continuaram sendo um importante aliado da Igreja Católica, mas tiveram seu auge aí com Carlos Magno, que durou pouco, somente durante o seu governo mesmo. Tudo bem, gente?
Então eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me procurem. Um forte abraço e até a próxima.